Olá, sejam bem-vindos a mais uma Biacast. E hoje nós estamos aqui com Hilton Arashiro. Hilton é professor, faixa preta de judô, dono aí da academia Bushido, e hoje ele vai trocar uma ideia aqui com a gente sobre condicionamento físico, sobre artes marciais e tudo que ele aprendeu aí, tem de conhecimento para passar para a gente. Hilton, seja muito bem-vindo ao nosso Biacast. Boa tarde, Fábio. Não, é um prazer estar aqui falando com você e estou aqui à disposição para qualquer dúvida a respeito dessas atividades aí que você falou. Bom, então hoje a gente vai tirar bastante dúvida aqui, conversar bastante sobre questão de condicionamento físico, como que as artes marciais proporcionam uma habilidade para as pessoas, né? A Academia Bushido, ela tem várias modalidades ali e o seu direcionamento ali, o seu carro-chefe, ele é o judô, por você ser professor de judô, Hilton, ou não? Você colocou alguma outra atividade, alguma outra arte marcial como carro-chefe ali da academia? Não, Fábio, hoje, né, a Academia Bushido, ela está voltada para o segmento de lutas, né? E o judô é uma das modalidades. Nós temos lá karatê, Shotokan, nós temos o Muay Thai e temos o Jiu-Jitsu. E é mais duas atividades físicas que não são lutas, né? Que é o Pilates com aparelhos e a Yoga. Então, o que eu fiz, na verdade, é colocar atividades, né? Principalmente aquelas que eu conheço e que, na minha opinião, são atividades que eu recomendaria para qualquer pessoa. Ah, bacana. Hilton, você vem do segmento imobiliário. Há muitos anos você trabalha com as atividades imobiliárias aí. Você está mudando de segmento ou você está trabalhando isso em paralelo? Por que, por que montar a Academia Bushido? Vamos dizer assim. Sendo que você já tem outras atividades, isso é uma filosofia de vida, o que te motivou a construir e a criar essa academia, né, para a sociedade, para as pessoas? Fábio, é o seguinte, as atividades profissionais, né? Elas sempre correram em paralelo, né? Tanto a parte empresarial no segmento de imóveis, como no segmento da educação física, né? E eu nunca deixei de fazer as duas coisas. E como filosofia de vida, a minha filosofia de vida, ela sempre foi voltada, tanto na área empresarial como na área da educação física, a minha filosofia de vida, ela sempre foi voltada pelos ensinamentos que o judô me deu. Então, quando hoje eu estou praticamente assim, mais voltando, né, voltando para a atividade da educação física, apesar de eu nunca ter deixado, mas hoje eu vou enfatizar mais ainda, né? E nós estamos começando uma nova fase, né? Eu atuei na educação física, atuei como judô e natação há 30 anos atrás, mas assim, a gente nunca deixou totalmente, né? Eu sempre pratiquei alguma coisa e agora com mais ênfase, né? Na academia. Então, é o que nós vamos procurar fazer e o principal, né? É que em todas essas atividades de luta, né, atividades da academia, eu acho que o principal é que, junto com a atividade física, né, nós nunca deixamos de pensar na educação, né? A educação sempre vem em primeiro lugar. E através dessas atividades, né, apesar da gente estar trabalhando com o corpo, mas a gente trabalha com a mente e trabalha principalmente com a educação, que é o que a gente tem como objetivo maior. Uhum. Bom, vamos falar um assunto um tanto delicado aqui, né? O que nós vemos, o que geralmente, né, aparece, o que tem muito, são profissionais lidando com crianças e tendo, às vezes, a academia ou local tendo problemas com aquilo, né, com aqueles profissionais. Vamos dizer assim, pedófilo tem
tudo que é lado e a gente não sabe aonde eles estão, vamos dizer assim. Como que você faz o critério de seleção dos professores que estão ali, para saber quem realmente tem uma boa índole? Porque a Academia Bushido, ela aceita alunos de... Qual que é a idade? A partir de que idade? A partir de 5 anos. 5 anos. Fábio, é o seguinte, como tudo na vida, né? A gente faz escolhas, né? E graças a Deus, eu sempre fui muito feliz nas minhas escolhas. E os professores que estão comigo lá hoje, de certa forma, eles apareceram, vamos dizer assim, até de forma espontânea, né? E acabaram coincidindo com essa nova etapa de vida, né? Assim, só para citar um exemplo, né? Eu sempre fiz isso, né? Quando as pessoas iam me perguntar, qual a atividade que eu coloco meu filho, tal, eu falo, olha, qualquer atividade física, ela é boa, né? Desde que você conheça primeiro quem é que vai ser o professor do seu filho, né? Então, a preocupação com o professor, ela é fundamental, né? Ela é imprescindível, né? Então, voltando aqui, né? Por exemplo, o professor Carlos, que vai dar aula de judô, né? É um professor que ele foi meu aluno desde criança, né? Então é uma pessoa que eu conheço há mais de 45 anos, né? Ele ficou 8 anos no Japão. A gente já está fazendo mais ou menos uma conta da sua idade aí. Ele ficou 8 anos no Japão e retornou ao Brasil, né? Então treinou nas melhores academias do Japão. E, então, dizer, fora o conhecimento técnico, né? É uma pessoa que a gente tem, né? Eu tenho o conhecimento dele há mais de 40 anos, desde que ele começou comigo criança. Então, assim, os professores que estão comigo, tá? São professores que têm um certo nível de conhecimento técnico, né? Mas também são pessoas que a gente conhece de forma pessoal, né? E se não fosse dessa forma, né, eu não colocaria essas modalidades. Então, primeiro a gente tenta achar a pessoa, né, e depois vem a modalidade, né? Então, por exemplo, se eu não tivesse um professor adequado para tal modalidade, eu não colocaria, né? Um outro exemplo, né, a minha professora de Pilates, ela formou comigo, né, nós formamos em 1980, em educação física. Em educação física, né? E é uma pessoa que tem mestrado em educação, é professora universitária aposentada, né? Depois ela fez curso de Pilates fora do país. Então, quer dizer, são pessoas assim que estão comigo por afinidade também. Sim. Né? Então, eu acho que nada é por acaso, né? Então, nesse aspecto que eu falo, que eu fui muito feliz, né, de ter essas pessoas. Agora, a gente procura dar o melhor, né, na parte técnica, mas, como eu falei no início, né, a parte técnica é apenas um detalhe, né? Eu acho que antes da parte técnica vem toda essa filosofia de vida, que em todas as modalidades de artes marciais eu acho que ela tem que estar presente, né? Nenhuma arte marcial, né, ela te ensina a brigar como algumas pessoas pensam, né? Muito pelo contrário, né? Tudo que a gente ensina é pela não violência, né? E algumas pessoas confundem as lutas com violência, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acredito que isso venha muito também exatamente de quem passa esses conhecimentos, né, Hilton? Porque se na academia onde você aprende, ou no local onde você aprende as artes marciais, já for ensinado que aquilo é para uma autodefesa, aquilo é para ser utilizado como filosofia de vida, quem está recebendo aquela informação, no caso os alunos, eles já compreendem que aquilo não é para agredir, né, mas para ser utilizado de uma outra forma. Então, por isso que eu pergunto da questão desse seu critério de avaliação aí, que no caso, né, você vê
primeiro o ser humano e a questão técnica é o complemento, vamos dizer assim. E isso é bastante importante porque a gente vê muitos absurdos aí acontecendo, né? E você, com todo o tempo aí que você tem de experiência, consegue avaliar e filtrar da melhor forma as pessoas que você traz aí para próximo de si. E outro detalhe, né, Fábio, é o seguinte, na academia Bushido, né, a nossa prioridade não é competição, né? Uma coisa que está acontecendo muito hoje, né, é essa mentalidade excessiva da competição, tá? E eu fui competidor, né? A vida toda a gente foi para esse lado aí das competições e tal. E só que eu sempre percebi, né, que essa pressão, né, a pressão dos pais, a pressão que existe, né, da sociedade em valorizar os vencedores, né, é uma coisa que ela é mais maléfica do que benéfica, né? Uma coisa que eu sempre cito é em relação ao ganhador, né? O ganhador sempre é um, né? Sim. O vencedor, o primeiro lugar é um só, né? Então, muitas vezes você pega aí várias academias, né, que elas trabalham em cima de um vencedor, né? Quando deveria ser o contrário, né? Porque você tem um que ganhou e tem o resto todinho que perdeu, É verdade. né? Então, não é filosofia da academia Bushido fazer grandes campeões, né? Ser campeão de uma modalidade de uma modalidade outra é uma consequência, mas não é o objetivo principal, né? Se você tiver lá um expoente, se você tiver uma pessoa excepcional, ele vai ganhar porque, né? Porque ele tem potencial para isso. Que é dele aquilo, né? Isso, e isso em todas as modalidades, né? Então, ninguém fabrica campeão, né? Ninguém ensinou o Ronaldinho Gaúcho a jogar bola. Ninguém ensinou o Neymar a jogar bola, entendeu? O excepcional, ele nasce feito, né? O professor, ele muitas vezes ele ajuda, né? Mas ele não faz o excepcional. E em todas as modalidades é dessa forma. Eu acredito que o professor é importante na condução até da construção do caráter dentro daquilo, sabe? Muitas vezes você vê os exemplos que você deu, né? Boa parte dos jogadores vem de uma raiz mais humilde. Então, tendo um bom instrutor, um bom professor, eles conseguem, eu acredito, até ter um campo de visão diferente de como conduzir a vida, não só dentro do campo, mas fora do campo. Eu acho que é mais abrangente até do que só a questão técnica, até porque a habilidade realmente já vem deles, né? Você desenvolve uma coisa ou outra ali, mas a habilidade já vem de cada jogador aí. Sim. Nas artes marciais, né, como é uma coisa visível, né, essa questão do potencial, que você olha uma pessoa lutando, você sabe quem é melhor do que o outro, né? Então, quando você tem uma pessoa excepcional, você não precisa falar muito para ela, né? Você fala pouca coisa e ele aprende muito, mas porque é dele já, né? E as pessoas avaliam a academia, né, pelo número de campeões, quando na verdade isso é uma coisa totalmente errada, vamos dizer assim, né? Eu acho que você tem que avaliar de outra forma, né? Eu sempre falo, você tem que avaliar o professor, né, que tem capacidade de ensinar aquele que tem dificuldade, porque aquele que tem facilidade, qualquer um ensina, né? Então, eu sempre pensei dessa forma, né? Então, quando a pessoa tem dificuldade de aprender, é que eu falo, traz para mim, que aí a gente vai tentar mostrar o que um bom professor pode fazer pelo aluno que tem dificuldade, né? Porque o aluno que tem facilidade, muitas vezes ele não precisa nem do professor, né?
Então, a avaliação do bom professor é quando você vê se ele pode ajudar quem tem dificuldade, né? Aí sim você faz uma avaliação mais correta, né, desse professor, porque aquele aluno que tem bastante dificuldade, né, é aquele que te desafia, né? Ele desafia você a falar, poxa vida, o que eu preciso fazer para poder ajudar, né? Sim. É ali que você vai mostrar, né, que você é um bom professor, né? E o bom professor sempre aprende com o aluno, né? Porque o aluno é que te dá mostras, né, do que você precisa alterar na sua aula para que ele possa aprender. Olha, bacana. Bacana saber que é aplicado isso, né, dentro da academia ali, dentro de todo o espaço e o projeto de vocês. Falando de projeto aqui, quais são os projetos da Academia Bushido? No quesito, vocês pretendem implementar cursos, autodefesa? Você sempre foi um cara muito inovador, então o que você vê e o que você pretende colocar ali na academia para implementar e complementar já todas as atividades ali que acontecem, Hilton? Fábio, como eu já treinei várias modalidades de luta, né? Então, uma das coisas que O que você já treinou, Hilton? eu já fiz. Vamos pontuar para o pessoal ouvir aqui, para ver se o Hilton tá mentindo pra gente ou não, hein? Não, eu vim né, de luta, assim, eu vim do judô, né? Mas eu já fiz boxe, né? Eu já fiz muay thai, já fiz jiu-jitsu, né? Então, essa gama de lutas, que vamos dizer assim, é um mix, né, de modalidades corpo a corpo, em função disso, né, em função da gente ter um pouquinho de conhecimento, e lógico, o curso de educação física, que você tem toda o conhecimento como professor de educação física, né, isso agrega também a você atuar de forma melhor. Então, pensando nisso, o que eu particularmente, né, estou oferecendo é que aquela pessoa que queira fazer um treinamento, né, de personal, eu não gosto nem muito de usar esse nome personal, porque personal trainer, esse é um termo que não existe em lugar nenhum, é uma profissão que não existe, né? Mas como o pessoal está usando, a gente está colocando aqui. É um treinamento individualizado, como se fosse um personal, né? Então, se você quiser, se você deseja fazer um condicionamento físico através das lutas, você pode me procurar. O que é que a gente vai fazer? Esse treinamento individualizado, né, é um treinamento de condicionamento físico, como se fosse a pessoa estivesse fazendo musculação, só para fazer um paralelo, né? Só que em vez de você fazer musculação, você vai fazer um treinamento através das lutas, né, que vai te dar um condicionamento muscular bom, e vai te dar um condicionamento aeróbico bom, e também você vai acabar conhecendo um pouco das lutas, né? Então vamos supor, você vai poder fazer um jab direto, um cruzado que é usado no boxe, entendeu? E aí você vai poder fazer mesclar, você vai aprender como você faz um chute no Muay Thai, né? Um chute baixo, um chute médio, um chute alto. Então todas essas coisas, né? Aí se a pessoa te agarrar, como que você pode jogar ela, como que você pode estrangular, como você pode... Você vai conhecer um pouquinho das artes marciais e, em consequência disso, você vai estar se condicionando, né? É uma atividade que ajuda bastante, né? Tanto na parte física como na parte de conhecimento. Então, esse é um trabalho que eu não vejo assim alguém fazendo, até porque tem poucas pessoas que têm, não querendo me vangloriar, né? Mas são poucas pessoas que têm condições de fazer esse mix, né? Porque, vamos supor, você pega um professor de judô, muitas vezes ele só fez judô, né? Você pega um professor de jiu-jitsu, ele só fez jiu-jitsu. Você pega um professor de muay thai, ele só fez muay thai. Você pega um professor de boxe, ele só fez boxe, né? Assim, quando você pega um professor, né, vamos supor que ele está dando treinamento para fazer o MMA, esse técnico do MMA, normalmente ele conhece um mix de lutas, né?
E os treinadores, e os lutadores profissionais mesmo de MMA ou MMA, o que eles fazem? Eles fazem treinamento separado com um professor de boxe, eles fazem outro treinamento separado com um professor de jiu-jitsu, né? Ele vai fazendo o treinamento especializado com cada modalidade, porque ele, como lutador, ele precisa conhecer tudo, né? Então ele vai para cada especialista da área. Não é o nosso caso, mas é a forma da pessoa conhecer um pouco e de fazer um condicionamento físico. Então, esse é o tipo de trabalho que a gente Aplica lá também. aplica lá também. Ah, interessante. Em relação às modalidades específicas, né? O trabalho que a gente tenta fazer é um trabalho voltado para a qualidade, né? Então, vamos supor, você pode ir lá fazer uma aula experimental e você vai ver que o professor vai ter preocupação em te ensinar detalhes, né? Vai ter a preocupação de ensinar a forma técnica correta, né? Então, a nossa preocupação é em oferecer uma aula em que você vai se sentir bem, né? Em que você vai aprender a parte técnica, né? E você, vamos dizer assim, você vai ter que gostar, né, da modalidade. Porque eu sempre falo assim, não, mas qual que é as pessoas perguntam, qual que é a melhor modalidade? Eu falo, não existe a melhor modalidade, né? A melhor modalidade para você é a modalidade que você se identifica, né, que você gosta de fazer. Porque o esporte, né, o esporte não se justifica se você for fazer aquilo que você não gosta, né? Então, vamos dizer assim, as pessoas gostam de jogar futebol porque sentem prazer, Sim. né? Então, o outro gosta de vôlei porque gosta do voleibol, né? O outro gosta de jogar basquete, né? Então, é assim que tem que ser, né? É assim que tem que ser. Então, você, muitas vezes, você experimenta, vê se gosta, né? E aí você faz a opção naquela modalidade que você se encaixa melhor. Se encaixa. Tem muita gente que começou naquele esporte levantamento de copo e até hoje não parou. Ah, não, então, esse aí é outro esporte que a pessoa pode fazer depois. Primeiro vamos condicionar ali o corpo, né? Sim, Depois sim, ela sim. aproveita. Sim. E ali você tinha comentado a partir de 5 anos, né? E até que idade é recomendado artes marciais, vamos dizer assim? Fábio, esse é um outro trabalho, né? Esse é um outro trabalho que nós vamos tentar colocar. Eu quero fazer um trabalho voluntário e social, né, com as pessoas acima de 60 anos. Para deixar bem claro, né, que artes marciais qualquer pessoa pode fazer em qualquer idade, tá? Isso é uma coisa muito ruim, né, que acontece no mundo todo, não é só aqui no Brasil, né? É que as pessoas chegam a uma determinada idade e acham que não podem fazer, né? Elas acham que não podem fazer porque cai naquele ponto que eu falei anteriormente, né, que as pessoas visam, a pessoa acaba olhando muito para o lado competitivo, né? E a modalidade em si, né, ela não é para ser vista dessa forma, né? Então, por exemplo, você tem lá uma pessoa de 70 anos, né? Em tese, a pessoa fala, o cara é idoso, tal, não sei o que, né? Mas não significa que ela não possa fazer, ela deve fazer, né? Deve fazer. Agora, como é que essa pessoa vai fazer, né? Aí é que entra o trabalho do professor, né? A intensidade é diferente, né? A força é diferente. Então, quer dizer, tem uma série de restrições que, como tudo na vida, né? Você começa a ter algumas restrições, no esporte não é diferente, né? Mas eu sempre aconselho a fazer, né? Então, vamos supor, você passou dos 40 anos, eu aconselho a pessoa a fazer musculação e aí um outro tipo de esporte, né? Faz musculação e um outro tipo de esporte. E algum aeróbico, vamos dizer assim, cardio, Sim. alguma coisa assim. Porque a parte de cardio, né, em toda modalidade de luta, você vai ter, né? E a gente fala para fazer musculação,
que eu vou falar como professor de educação física agora, né? Porque a partir dos 40 anos você começa a perder massa muscular e você começa a perder força, né? Então toda pessoa deveria fazer um pouco de musculação, né? Essa é uma parte. E as lutas, elas vão ajudar muito a pessoa, né, a não perder massa muscular, né, evitar a sarcopenia, né, que é a perda de massa muscular. E esquece, sabe, o que você vê em filme, né? Que é aquela coisa muito fantasiosa, por isso que as pessoas falam, não, mas eu tô velho, não vou fazer isso. Dá para fazer, tá? Aí voltando àquilo que eu falei, o meu trabalho social, o que eu gostaria de ajudar as pessoas acima de 60 anos, é no sentido de que essas pessoas acima de 60 anos, né, elas venham para a academia e nós vamos ensinar essas pessoas a evitarem de se machucar quando caem. Então, o que é que eu gostaria de ensinar para essas pessoas acima de 60 anos? Que elas aprendessem, né, a forma correta de quando você leva um tombo, de quando você cai, né? De que forma que você pode melhorar. Então, a forma como você protege seu corpo, né? A forma como você tem que cair de forma melhor, né? A piada que existe é o seguinte, né? Que mata a véia é o quê? O que mata velho? Tombo, queda e dor de barriga, né? Então, mas é uma piadinha, mas é uma verdade, né? O idoso, né? O idoso, grande parte das pessoas começam a ter problemas mais sérios em função de uma queda que ele teve. Ou ele caiu e teve alguma fratura, né, que já fica mais difícil de consolidar, ou ele começou a ter algum problema em função dessa queda. Então, quando você aprende, né, a se proteger melhor, quando você aprende a cair de forma correta, você não vai isentar totalmente de se machucar, mas você pode aprender a se machucar menos. Sim. Né? E com um corpo mais bem preparado por essas coisas que eu falei, né, você tem chance de se proteger bem melhor. E evitar uma grande lesão aí, Sabe? ou algo pior. Então, porque mudou muito, né, Fábio? Você pegava há 30 anos atrás, aí vamos botar que é um tempo pequeno, né? Quando você falava de uma pessoa de 60 anos, você falava de um velhinho. É verdade. Né? Eu vou fazer 65, né? Por isso que mudou agora? Por isso que mudou agora, né? Então, mas assim, quem sempre praticou, quem sempre fez, né? Você, você querendo, né? Você tem uma vantagem a mais de uma pessoa que nunca fez atividade física. Então, por exemplo, eu vou fazer 65 anos. Eu não tenho a força que eu tinha com 30 e tal, né? Mas eu ainda consigo fazer uma série de exercícios, eu consigo fazer uma série de coisas ainda, né? Eu ainda tenho força o suficiente, né, para carregar alguma coisa mais pesada, tal. Então, vamos dizer assim, não estou com deficiências que há 20, 30 anos atrás você pegava uma pessoa de 60 anos, você era um bem que mal andava, né? Então, hoje você tem maneiras de tentar melhorar, né? E, no mínimo, vamos dizer assim, você ganhar, né, alguns anos a mais. Sim, né? sim. Então, essa é uma coisa, essa é uma coisa que eu gostaria de fazer para poder ajudar essas pessoas, né? E desmistificar um pouquinho que essa pessoa não possa fazer, sabe? Vai fazer uma luta lá, mesmo com 60 anos, 70 anos, qual que é o problema? Você vai machucar? Em todas essas lutas que eu fiz, eu nunca machuquei lutando. Sabe onde que eu machuquei? Sempre? No futebol. Jogando futebol. Todo mundo. Você fala assim, sabe? Por isso que todo mundo, né? Por isso que é outra piada que existe, né? Ele fala, não, a arte marcial mais perigosa é o futebol. É verdade. E você sabe por que você machuca no futebol? Por quê? Né?
Porque normalmente você faz a sua competição com pessoas que não sabem fazer aquilo que você está fazendo. Vou te explicar. Você está jogando lá 11 contra 11, né? 11 contra 11 é muito difícil você pegar 11 pessoas com as mesmas ideias, né? Com as mesmas vontades, com os mesmos ideais. Aí você está lá, vem o ignorante por trás, te dá um carrinho, né? Ou pula no seu joelho. É verdade. E o futebol sabe, você encontra, né? Você vai em lugares aí que você sempre encontra um ignorante que pode fazer isso. Sim. Né? Nas artes marciais é muito difícil. Né? Primeiro porque o professor vai estar olhando. Né? E quando você vai lutar com o outro, né? Quando você luta com uma pessoa mais inexperiente, tal, você vai com mais cuidado, né? Você não faz tanta força, você sabe até onde você vai, né? Então, se você machuca alguém, depois vem um professor te dá cacete, né? Então você tem, o risco é muito menor. O risco é muito menor por causa disso, né? Porque as pessoas, elas já vêm com outro objetivo, né? É um outro espírito da coisa. Então, é uma piada, mas é uma verdade. No futebol você machuca muito mais. No futebol você machuca muito mais. Fora os campos nossos que são livres, né? Exatamente. Então, se até o profissional joga em campo ruim, imagina o amador. Tem gente que vai jogar o futebol aí e já vem cheio de maldade, né, para fazer aquilo. Sendo que qualquer esporte, na verdade, deveria ser algo só para você curtir, extravasar, né, ser melhor. Inclusive, eu acho até que falta muita falta de apoio para o esporte. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu que já é difícil você achar, por exemplo, patrocinadores para algum tipo de esporte. Existem, claro, mas é difícil você achar. E quando, vamos colocar o caso do futebol mesmo, né? Aquele time ganha, o jogador vai dar entrevista, muitas vezes a TV vai lá e mancha a logomarca do patrocinador. Então você fala, cara, qual que é a vantagem de você patrocinar um time, sendo que na hora de aparecer, você não aparece? Isso acontece também com competidores, com outros esportistas. Então essa falta de incentivo é muito complicada, né? Isso aí é muito difícil. E, lógico, no futebol, 11 contra 11 é 22 ali com cabeça diferente. Mal e mal tem um juiz, quando tem, né? Porque geralmente você joga não tem juiz, todo mundo sabe mais ou menos a regra e toca embora. No caso das artes marciais, você tem um professor controlando, dando palpite. Então você, por mais que aparente ser algo mais agressivo, você tem uma técnica para desenvolver ali, né? Então você está trabalhando uma técnica para aquilo. Futebol não, futebol todo mundo já meio que nasce sabendo e toca para frente. Não é 11 habilidosos contra 11 habilidosos, é uma muvucada ali e vai se resolvendo. Só mudando um pouquinho de assunto, né? Mas em tese, né, no futebol profissional, né, que seriam pessoas do mesmo nível, Sim. né, não deveria ter isso, né? Mas aí no futebol profissional aí já entra um outro fator que é a questão do dinheiro, né? O cara tá ali, ele tem que ganhar, ele tem que, sabe, ele é pressionado a ganhar e muitas vezes, mesmo sendo jogador profissional, né, sendo um colega de trabalho dele, ele faz uns absurdos, né? E assim, com faltas, né, que são totalmente, isso não é futebol, é uma agressão, né? Acaba sendo, O cara que faz um carrinho com os dois pés juntos, já direto, né? É um cara desse, ele não quer jogar futebol. Não, quer machucar mesmo. Porque... E eu, só para terminar um pouquinho aqui, você vai falar assim, não, mas você é defensor do Neymar. Não é que eu sou defensor do Neymar, né? Os caras ficam falando, mas o Neymar só sabe pular. Eu falei, meu filho, é que você não entende nada, então. Você não entende nada de atividade física, você não entende nada de luta, você não entende nada da anatomia humana. O cara vem com os dois pés correndo, um carrinho super forte, né? Se você não salta, meu filho, você vai se arrebentar todo. Então, vamos dizer assim, quando o cara vem com tudo, né, com os dois pés para te derrubar, você tem que saltar mesmo, né? Você tem que saltar e rolar, porque senão você vai se quebrar todo, né? Então, quem fica falando, porque o Neymar pula demais, você não entende nada de atividade física, né? É preservação. É lógico, né? É a forma de você, né? A forma de você não se machucar, né? Agora, depois que você
salta, aí que você rolou para você absorver o seu tombo, aí tudo bem. Ali acaba ali, né? Aham. Então, mas essa coisa de falar assim, não, que não pode saltar, não, então você vai deixar quebrar o cara? E se machucar, Não, exatamente. lógico que não. Então, é, eu não sei se algumas pessoas sabem, né? Mas, por exemplo, o Pelé, no início da carreira, ele aprendeu a cair no judô. Ah, é? É. Interessante. Então, o Pelé fez muito rolamento, aprendeu muita forma. Aí o pessoal fala assim, ah, mas o Pelé também batia nos outros, entendeu? O Pelé, ele, quando levava alguma falta e tal, ele sabia cair de forma mais correta para se preservar, né? E todo jogador de futebol deveria aprender a O rolar. judô. Deveria aprender a rolar, para evitar de se machucar. Legal. Então, quando a pessoa te derruba e você apoia totalmente o braço estendido, está tudo errado, né? Você vai ter uma fratura indireta, né? Uhum. E quando o jogador te derruba e você cai de mau jeito, você bateu o ombro, você vai ter uma fratura de clavícula. Então, quer dizer, coisas que você, sabendo um pouquinho, você poderia evitar. Aham. E muitas vezes você machuca bem menos, né? Machuca bem menos. Quando você não sabe fazer algumas coisas, você machuca bem mais. Então, essas coisas que estão ligadas aos rolamentos, né, das lutas, elas ajudam em várias atividades, não só nas lutas. É interessante. E aí, quando voltando o assunto que você estava falando em relação aos idosos aprenderem a cair. Isso é bastante importante e até bastante bonito, né, Hilton? Na verdade, a gente tem um pouco de receio da questão do cair, porque parece que cair é uma coisa feia, né? Se falar, vai aprender a cair, ah, não, quero aprender a levantar. Então, geralmente as pessoas elas têm uma visão diferente daquilo. E o aprender a cair, ele é extremamente importante. Ele é extremamente importante, porque isso te leva a vários contribui muito, né, para você não ter uma lesão, contribui muito para você se sair bem daquele tombo. Então, conseguir passar essa informação de forma com que as pessoas elas consigam aplicar aquilo no momento da queda, eu acredito que isso vai ajudar significativamente a esses idosos. Mas, Fábio, é o seguinte, como na vida eu sempre ensino dessa forma, né? Como na nossa vida, né? Eu sempre digo o seguinte, cair nós vamos cair sempre, né? Quem é que nunca caiu, É verdade. né? Então, cair faz parte da vida, né? Cair faz parte do nosso dia a dia. E eu também ensino o seguinte, que cair é importante e o mais importante, né? É você aprender a se levantar. Então, eu ensino a cair, mas eu não falei, né? Que eu ensino a aprender a levantar. Então, a gente aprende a cair para poder se levantar melhor. Legal. Né? Então, toda atividade física, né, de luta é feita dessa forma. A gente aprende a cair, Uhum. né? Mas a gente aprende a cair para aprender a se levantar, como na nossa vida, né? Então, toda vez que você tem uma derrota, você aprende muito, né? E quando você ganha, muitas vezes você ganha e não aprendeu nada, É verdade. né? Então, aí algumas pessoas falam, oh, mas então você está querendo dizer que perder é mais importante que ganhar? Não, eu não estou querendo dizer isso. Eu estou só querendo dizer é o seguinte, como tudo na vida, quando muitas vezes você ganha, né? Você não observa o que você fez, né? Você não percebe que você fez um monte de coisa errada, mas você ganhou, É. né? Diferente de quando você perde, né? Quando você perde, você começa a fazer uma reflexão. Onde eu errei? Onde eu errei, o que eu fiz, né? O que eu não fiz, o que eu... Então, isso é um aprendizado de vida, né? Por isso que a gente sempre diz, não existe só pessoas que só venceram, né?
o super campeão que a pessoa valoriza, que fica idolatrando, não sei o quê, isso é tudo balela, né? Porque você ganhou naquele momento, né? Isso não significa, né? Você teve uma vitória naquele momento, naquela competição, naquele dia, né? E no outro dia você pode perder, quer dizer, isso é normal na vida da gente, Uhum. né? Então a gente vive de derrotas e vive de vitórias. É lógico que, como na vida, a gente almeja vencer, Sim. né? Mas a derrota, ela faz parte da nossa vida, né? E muitas vezes, quando você não tem capacidade de superar isso, você é aquela pessoa que vai sofrer, né? Porque na primeira derrota que você tiver, você, né, se autodestrói Sim, sim. e aí não consegue fazer mais nada, né? Então, é importante. Então, lembrando sempre, aprender a cair, mas aprender a cair e levantar. Legal. É que muitas vezes a vitória ela condiciona várias outras situações, né? A sua capacidade técnica, a sua capacidade de raciocínio. Então, quando fala que a pessoa é campeã em alguma coisa, parece que leva todo uma glória e um mérito em relação a várias situações, né? E muitas vezes não é bem por aí. Às vezes é exatamente o que você falou de aquela situação você, não vou dizer que se beneficiou, mas você conseguiu obter êxito ali numa situação específica, mas não significa que você seja aquilo sempre. Então essa questão de ganhar sempre, né, fica muito aí dentro da cabeça das pessoas que você sempre tem que ser um campeão, sempre tem que ser um vitorioso, mas essa vitória eu acredito que ela vem não só de você ter uma medalha de ouro ou levantar um troféu, mas ela vem de toda a experiência que você passa também para chegar até ali, tudo aquilo que você aplica com essas experiências na sua vida para ser melhor como pessoa. Então acho que ela é muito mais expansiva do que aquilo que aparenta ser, né? Sim, quando eu falei né, que eu não sou muito favorável à competição, é nesse sentido, sabe? A competição, ela faz parte, né? A competição é importante, né? Mas a competição, ela nunca pode ser mais importante, né, do que essa competição que eu falo, né, da nossa vida, né? A competição esportiva, ela não pode ser mais importante, né, do que o complexo que é você viver, Aham. né? Viver, né, viver bem, viver com essa filosofia de vida que eu falo, né, é você conseguir agregar valores na sua vida, né, para você ser uma pessoa realizada naquilo que você faz. Uhum. E realizada em todos os sentidos, tá? Em termos de família, em termos de saúde, em termos de vida social, né? Lembrando, né, de um detalhe que eu vou contar para você agora. Eu sou descendente de japoneses, né? Sou descendente da ilha de Okinawa, que meu pai Uhum. era. E como muitos sabem, a ilha de Okinawa é o lugar do mundo onde tem o maior número de pessoas com mais de 100 anos. Ah, é mesmo? É o lugar onde tem a maior quantidade de pessoas acima de 100 anos. E algumas pessoas me perguntam, né, qual que é o segredo da longevidade, né? Ah, você está sempre assim, você está sempre bem e tal, você está sempre, né? E aí eu vi isso foi um estudo que a Universidade de Harvard fez em Okinawa. Eles fizeram um estudo lá de, sei lá, mais de 15, 20 anos. E todo mundo acha, né, que o primeiro fator, né, decisivo, né, para a longevidade seria a alimentação, né? Porque eu só falo da alimentação japonesa, que é uma Aham. alimentação mais leve, e tal, não sei o quê. E nesse estudo da Universidade de Harvard, eles chegaram à conclusão que o primeiro fator, né, para as pessoas de Okinawa terem uma longevidade
era o fator social, né? Em Okinawa, vive-se como você vivesse nos anos 60, sabe? É o lugar onde todo mundo te trata bem, é o lugar onde as pessoas se conhecem, né? É um lugar onde você está como se você estivesse numa cidade interior, entendeu? Então, essa convivência social, né? Esse bem-estar social é o primeiro fator para a pessoa viver alguns anos a mais, Olha, interessante. né? Então, essa pesquisa se surpreendeu com isso, Uhum. né? O segundo fator é a alimentação. O segundo fator é a alimentação. O segundo fator que é a alimentação, quando o pessoal pensava que era primeiro seria a alimentação, não. Então, o segundo fator que seria a alimentação, o terceiro, atividade física. Então, esses são os 3 primeiros fatores, né? Então, primeiro é a boa convivência social, segundo, alimentação e terceiro, exercício físico, e depois vem as outras coisas. Aí a pergunta que não quer calar: como que a gente conseguiria ter uma boa convivência social aqui no Brasil? Okinawa deve ser fácil. Okinawa deve ser fácil, doutor Hilton. Aqui eu acho que acaba sendo mais. Por isso que o pessoal acaba pulando pra segunda. Coloca a segunda no lugar da primeira. Não, tô brincando. Tem muito cara que pode. Mas isso que você está falando não é uma brincadeira, não, é uma verdade. Mas quando as pessoas me perguntam, né, o que eu vou falar agora, tá? Não tem estudo científico, não tem nada de comprovação. Isso é uma concepção minha, Uhum. tá? O que eu vejo hoje nas pessoas, né? E eu faço isso um balanço desde que eu me entendo por gente. As pessoas falam assim, mas, né, por que fulano tá mal, por que ciclano tá bem, não sei o quê, por que você tá bem, e tem muitas pessoas que estão mal. Qual que é o segredo? Né? Na minha concepção, na minha conclusão de vida, pela filosofia de vida que eu tenho, é a primeira coisa, se você, né, quer ter alguns anos a mais de vida saudável e com todas as condições de você ter uma vida boa, saudável, Uhum. você quer, o meu conselho é a primeira coisa, isenção, veja bem o que eu vou falar, isenção de poder e cargo. Aí as pessoas falam, mas como? Por que você fala isso? Isenção de cargo e poder. O que é que o brasileiro busca constantemente? Verdade. Dinheiro, cargo, poder. Então, só que quando eu falo isenção de cargo e poder, por que eu falo isso? Porque o poder e o cargo, né, esses 2 quesitos podem te trazer muitas coisas boas. Uhum. E eu não estou dizendo que não tragam, né? Mas normalmente, ela não vem só com as coisas boas. E essas outras coisas que não são tão boas, né, elas te levam uma boa parte da sua saúde, elas levam uma boa parte, né, dos seus neurônios. É verdade. Sabe? Por quê? Você sabe o seguinte, o cara partiu para um cargo mais elevado, para um cargo que tem influência política. Quer dizer, existe uma série de coisas, né? Tem gente que adora, sabe? Tem gente que adora, né? O político, por exemplo, ele adora, né, ser idolatrado, ele adora ter um monte de gente puxando o saco dele, entendeu? Ele adora isso, né? Tem um lado bom? Lógico que tem um lado bom, né? Mas quando eu falo que esse é um dos fatores que eu acho, né, que você deve evitar, é por causa disso, né? Porque nem tudo vem acompanhado só de coisas boas. E essa é uma das coisas que não vem acompanhado só com coisas boas, né? Prova é que eu também, né, tive a coincidência tal, né, de ver alguns. Eu vou citar os políticos que são pessoas mais conhecidas, né? Uhum.
de políticos, né, por exemplo, assim, que quando saíram da vida política, que não conseguiram mais se eleger, essas pessoas morreram rapidamente, Definharam, né? Até morrer. sabe? Porque acabou aquilo ali, acabou aquela idolatria, sabe? Acabou aquele monte de gente puxando o saco. E normalmente, se você pegar aí um grande, grande político, na hora que você vai ver, ele vai se sentir sozinho. Ele mal é mal tem uns 4, 5 que são amigos, o resto é só puxar saco. Verdade. Então, uma das coisas que eu falo é isso, né? Qual o segredo da longevidade? Isenção de poder e cargo, né? Aí o pessoal vai falar assim, mas a pessoa vai viver de barriga vazia, vai viver... Tu fala, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você tem que buscar ser um bom profissional, você tem que buscar o seu lado econômico, tá tudo certo. Quando eu falo essa isenção de cargo e poder, é pelo excesso, né? Pelo excesso. E hoje nós temos excesso, né, de todas as coisas, né? A pessoa vive buscando incansavelmente, sabe, a respeito de todas essas duas coisas que eu falei, né? Pô, como é que pode, Fábio, né? A pessoa já está lá com 70 anos e a pessoa está, porque quer, ela quer ainda ser isso, ser aquilo, ser não sei o quê. Fala, meu filho, é o seguinte, né? A vida nossa é uma escadinha, sabe? Ela é feita de ascensão e depois vem a descendente, né? Então você tem que saber respeitar isso, sabe? Então chega uma hora que você tem que diminuir, né? E essas pessoas não, elas querem, entendeu? Elas querem sempre mais, não querem, sabe? Não querem sair É do uma manutenção do ego isso, né? sabe? É a onda do ego e vira uma coisa doentia, sabe? É aquele cara que, sabe? Ele não tem família, não tem nada, ele pelo poder ele faz tudo, ele mata até a mãe, sabe? Lógico, brincando, né? Mas ou não, né? a grosso modo é isso, né? O cara não quer nem saber, o cara tá lá morrendo, às vezes o cara tá com uma doença, o cara não tem saúde, não tem nada, ele tá trocando a saúde dele pelo poder. É verdade. Sabe? Então, isso é inconcebível, né? Então, tem hora que você fala, meu filho, para. É que a gente vê isso, você fala, por exemplo, nesse formato, então a gente joga para um extremo, mas o quanto não está acontecendo dentro da vida das pessoas numa proporção menor. Então, quando a gente coloca, né, um político com uma idade elevada, com cargo alto, a gente consegue ter uma visualização de uma determinada situação. Mas o quanto de poder e cargo nós não temos na limitação das nossas vidas e que a gente se mantenha apegado a isso, né? Então, eu vejo que é importante essa análise aí, porque aquilo que vai alimentando esse ego, né? Ele, de uma certa forma, vai te cobrar em algum momento. E aí você acaba depositando a tua felicidade, o teu objetivo de vida, não num real propósito, né, de alma, mas no externo. E aí você dá esse poder para o externo para influenciar a tua vida. Então eu acredito que a partir daí você já até perde um objetivo de vida, né? Sim. Você vive para ser o que as pessoas se convencem. Fábio, é o seguinte, um dos grandes, eu não vou dizer problemas, né, mas eu acho que umas coisas que a gente não concorda, né? Nós temos que parar de idolatrar quem não presta, sabe? Político, né, é um cara idolatrado, mas todo mundo idolatra porque, sabe, puxa o saco dele aqui e dali, entendeu? E por trás você xinga o cara, né? Aqui no Brasil, nós temos que parar com essa idolatria, né, de pessoas que não merecem a sua idolatria, né? Então, a gente tem a idolatria por pessoas que não têm valor, né? Aqui no Brasil, nós temos idolatria por cara que tem um carro bonito, né? Nós temos idolatria por cara que anda com uma roupa bonita, né? É verdade. Nós temos idolatria por umas pessoas que não têm nada de conteúdo, né? Quando você vai para alguns países desenvolvidos, né, e você não vê nada disso, você fala, puxa, será que um dia nós vamos chegar, né? O que mais se fala, né? Eu vou falar do Japão porque eu sou descendente de japonês, né? Mas no Japão, né, você é muito valorizado pelo que você faz, né?
Então, o que se fala muito, né? No Japão o professor é muito valorizado e tal. Mas é porque realmente eles valorizam muito o professor, sabe? Sem querer desmerecer, né? O professor no Japão ele é muito valorizado mesmo, sabe? Aqui no Brasil, vamos fazer só um paralelo, né? Quem é que valoriza o professor perto de um outro que tem um cargo aí mais, que tenha uma remuneração maior, né? Não, O cara fica ali com aquela idolatria porque o cara tem aquele cargo, não sei das quantas lá, né? É uma idolatria que você fala, pô, não consigo entender, né? Mas é porque o cara ganha melhor. a idolatria pelo material e não pelo conteúdo que ela apresenta. Então, vamos dizer assim, isso é uma coisa muito ruim, é uma coisa muito ruim. Então, quando você vai para alguns países desenvolvidos, né, não tem muito disso, né? Até porque nos países desenvolvidos a diferença entre o menor salário e o maior salário não é essa discrepância igual que tem aqui no Brasil, né? E que um ganha um salário mínimo e outro ganha 500 mil salário mínimo, né? Não existe essa diferença, essa discrepância nos países desenvolvidos. E isso é uma coisa muito ruim para o Brasil, né? Mudando já de assunto, mas isso é muito ruim. Sim. Mas isso acaba influenciando no bem, né? No bem-estar da pessoa, né? Por exemplo, se você está num país como a Inglaterra, o acesso a ter coisas boas é fácil. Então você consegue ter um iPhone de uma maneira mais fácil, não é algo tão visado igual é aqui, sabe? Se aqui você tem que ter um recurso considerável para conseguir comprar, né? Ou manter aí a atualização do seu iPhone, vamos dizer assim. Mas fora, na Inglaterra, você consegue fazer isso. Você contrata um plano e uma pessoa com uma condição normal, que faz um cleaner ali, ou ela consegue ter isso. Então ela consegue, dentro do salário que ela recebe, viajar, ter uma moradia, ter alimentação. Claro que hoje em dia eles já estão passando por uma dificuldade um pouco maior, mas é possível viver muito bem, ter uma qualidade de vida muito boa. Claro, tem pessoas que ganham lá milhões, isso aí vai depender de cada cargo, do cargo de cada um, mas é possível você viver bem, sabe, sem ter um cargo elevado, sabe? É possível você viver bem sendo o caixa do supermercado, né, fazendo coisas mais simples do que você ter que se formar, ser um advogado, ser um dentista, ou qualquer outra profissão aí que necessite de uma formação. Então aqui realmente precisa ser avaliada essas políticas aí, né, de como mudar isso tudo, porque a questão da valorização aqui no Brasil está muito no que você tem, não no que você é. Isso é muito complicado, né? Eu acho que até por conta disso a sociedade está do jeito que está, né, Hilton? Sim. Trazendo para o nosso lado aqui do esporte, né? Então, vamos botar aí uns 30 anos, né? Que as pessoas estão valorizando mais o esporte, né? E estão valorizando o esporte porque eles viram no esporte, né, uma válvula de escape, né? Para melhorar a sua questão de saúde, né? Há 30 anos atrás você pegava assim, tinha um número bem menor, né, de pessoas que faziam caminhadas, né? Você falava para a pessoa, quer dizer, eu quando você vê, não faz tanto tempo assim, Vamos ver, quanto tempo? Fala aí não faz pra tanto gente. tempo assim, mas só para ter um exemplo, né? Eu fui aqui em Campo Grande, eu fui o primeiro Nicei, né, a fazer educação física em Campo Grande, porque filho de japonês só podia ser médico ou engenheiro, né? Qualquer outra profissão era inaceitável. Então, vamos dizer assim, eu estou querendo dizer o seguinte, é que o esporte, né, ele começou a ser valorizado, vamos dizer assim, há pouco tempo, né, vamos botar para esse tipo de coisa, 40 anos, 50 anos, vamos dizer assim, né, o esporte era muito menos valorizado. E as pessoas começaram a perceber, né, que através do esporte, ela tem a possibilidade, né, de viver um pouquinho melhor, né? E hoje, grande parte das pessoas estão procurando o esporte, né? Porque viram, né, no esporte que é um sinônimo de qualidade melhor de vida,
né? E não só a questão só da longevidade, mas eu sempre falo o seguinte, é você viver mais com qualidade, É. né? Porque tem gente que fala assim, ah, mas a minha avó viveu 100 anos, mas dos 80 aos 100 viveu numa cadeira, né? Viveu deitada, né? Então, o que eu falo é o seguinte, é você viver mais, né? Com qualidade de vida, né? E o fator estressante, né? De tudo que nós falamos aqui, do que está acabando com as pessoas, Uhum. infelizmente, com essa capacidade, com essa grande, né, evolução, entre aspas, do ser humano, mas também vieram muitas coisas, né, muitas dores de cabeça. E infelizmente hoje, eu não sei se é coincidência ou se eu estou encontrando muitas pessoas doentes, mas o que eu encontro de pessoas na minha faixa de idade que estão com Alzheimer é uma coisa assim impressionante, impressionante. Pessoas novas, assim, que estão assim, né, perderam a capacidade, sabe? Então, junto com a modernidade, né, não vem só coisas boas, Vem as né? consequências Vem as também. consequências, né? Então, é esse mundo nosso estressante, né? Vem assim com uma carga, né, de coisas assim, né? É mais ou menos o que acontece. Quer dizer, a pessoa chega, né, trabalhou a vida inteira, tá, não sei o quê, né? Quando chega numa fase que ela vai poder relaxar, aí ela muitas vezes tem condições econômicas e não tem condições físicas de fazer. Uhum. É. Eu conheço pessoas que, né, estão super bem aí de dinheiro e tal, e pode fazer uma viagem, tem dinheiro de sobra para fazer uma viagem, mas fala, eu não vou porque eu não me sinto muito bem, sabe? Eu não vou porque eu não, sabe? Eu não Não tem posso, saúde eu não suficiente para posso, aquilo, às não vezes. posso pegar um voo de não sei quantas horas, tal, não sei o quê, né? E isso aí é muito triste, né? É ruim, assim. Uhum. Então, por isso que eu falo, é por isso que eu falo, é melhor, eu sou pobre, mas eu pelo menos eu tô podendo Milton, se você é pobre, imagina a gente. Não, mas aqui a gente tem hora que é melhor você falar assim, não, realmente é, eu não tô podendo viajar, eu não tô podendo fazer nada, mas, né? Mas eu vou te falar uma coisa, eu não sei como que o povo tá viajando tanto, porque tá todo mundo reclamando que as coisas estão difíceis. E viajando, você olha fulano viajando, ciclano falando, pai eterno, a coisa, não sei o que que tá acontecendo. Mas eu acho que o fator viagem, Hilton, não é o que condiciona a pessoa a estar melhor ou pior numa situação, não, porque tá todo mundo indo para algum lugar, viu? Só nós estamos ficando por aqui. Eu não sei realmente o que está acontecendo, né? Mas assim, o contexto, né, do país hoje é uma coisa assim que você fala, puxa vida, a complexidade, né, que está o nosso país, Sim, sim. a gente fica, sabe, eu fico abismado, né? Eu falo, meu Deus do céu, É eu fui, observar, é procurar entender, né? não, eu fui comprar carne no supermercado, né? E aí eu falei assim, não, você tem um contrafilé aí? Não tinha mais, né? Mas eu falei assim, mas quanto é que tá o contrafilé e tal, né? Aí ele falou, não, acabou tal, mas estava R$ 59 o quilo. Aí eu pensei, falei, pô, eu como muito fora, né? Porque a gente Uhum. não tem condição de comer em casa. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, puxa vida, mas acho que a última vez que eu comprei devia estar uns 39, né? R$ 35, né? O quilo do contrafilé. Eu falei, pô, mas não faz muitos anos, né? Mas e agora tá quase. Para mim, isso era preço de filé mignon, né? E, rapaz, eu sinceramente eu não sei como é que o pessoal tá fazendo churrasco, né? É, acaba ficando difícil, porque o convívio social é complicado.
a alimentação deixa de se manter. A gente vai ter que partir para atividade física mesmo, para ter essa longevidade aí, igual os Okinawas. Eu acho que é bem por aí, né? Não, a gente tenta, né? Que aqui no Brasil também, como isso é comprovado, né? A nossa alimentação é a melhor alimentação que tem, porque nós temos excesso de alimentação, né? A melhor, você quer dizer, a mais farta. Não, peraí, deixa eu terminar. Quando eu falo assim, nós temos um excesso de oferta, Ah, né? Nós temos um excesso de oferta e nós temos um excesso de ingestão, né? Ingestão muitas vezes, na maioria das vezes, é errada, né? Porque é aquele sujeito, né, que faz aquele prato de pedreiro, né? E grande parte das pessoas comem muito errado mesmo, né? sim, Então, quem pode comer, muitas vezes come quantidade e come errado, né? sim. Então, vamos dizer assim, mas a gente tem o Brasil, ele tem essa oferta, né, Aham. de você que viaja sempre para a Inglaterra, você sabe, nós temos uma quantidade de comida que não tem em lugar nenhum do mundo, né? Agora, poder comer, aí eu já não sei. Como em todo lugar, como em todo lugar não, como no Brasil nós temos uma falta de educação em tudo, nós não deixaríamos de ter uma falta de educação alimentar também, né, Hilton? Sim. Então, eu acho que é consequência aí já de toda uma cultura que nós temos. Mas, Hilton, nosso papo aqui está muito bom, a gente foi variando aqui os assuntos, Sim. chegamos aqui sem Adiantamos uma situação econômica brasileira. Sim. E aí, eu queria que você deixasse as suas considerações finais aqui do nosso AbaiCast. Bom, Fábio, eu agradeço a oportunidade, né? E a hora que você quiser, a gente faz um outro bate-papo, tá? E para o público, né? Eu convido, né, todas as pessoas que quiserem levar os filhos, ou a própria pessoa, né? O pai ou a mãe, que quiser conhecer um pouquinho lá das nossas atividades, que compareçam lá na Academia Bushido, né? Acompanhe aí a Academia Bushido CG, né? No Instagram. E compareçam lá, Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1043, no centro, né? Nós temos estacionamento. Vai lá, vai conhecer um pouquinho. Você pode pessoalmente perguntar o que você quiser. Vai conhecer um pouquinho lá dos professores, né? Ver quem são os nossos professores. E eu tenho certeza que você pode se identificar com alguma modalidade. E aí é evidente, né? Você começar aquilo que mais te agrada, a modalidade que você vai escolher e você vai estar bem servido. Então, eu espero poder contar com a presença de vocês lá e para a gente poder bater um papo pessoalmente. Um grande abraço. Bom, Hilton, queria agradecer aqui sua presença, né, sua participação, toda a explicação que você deu para a gente aí sobre artes marciais e o bate-papo que nós tivemos aqui. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso AbaiCast. E para você que nos acompanhou, o nosso também, muito obrigado. Hoje nós conversamos aqui com o Hilton Arashiro, dono da Academia Bushido, professor de judô, uma figura muito conhecida aqui no Mato Grosso do Sul. E para você que quer praticar artes marciais, está feito o convite aí para irem até a academia e conhecerem todas as modalidades. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e te aguardo no próximo AbaiCast. Até lá!